Eu sou Melissa Azevedo, advogada, especialista em direito de família e sucessões. Eu costumo falar muito de direito de família e esqueço das sucessões, né? Esse é um vídeo gravado para meus alunos da mentoria em direito de família. Mas se você caiu aqui de paraquedas, essa sou eu. O assunto de hoje abordado é o impacto positivo. Por que você escolheu ser advogado? Eu sei porque eu escolhi. Eu tinha uma tia, eu até já falei isso um pouco no primeiro vídeo, né? Eu tinha uma tia que ela namorava meu tio, chegaram a casar e tudo, que ela era advogada, lá no Paraná ainda. E daí, eles tinham assim, olha, carros lindos. Eu lembro que ela tinha um K, logo quando lançaram assim o K. E nossa, aquele carro era lindo, eu achava maravilhoso, combinava com ela porque ela era toda baixinha e tudo mais, toda pequenininha, toda delicada. E achava lindo, e ela era advogada, o pai dela era advogado, o irmão dela estava fazendo direito, enfim, família inteira. Eles tinham um sítio, tinham um trailer, tinham tudo, gente, era uma mansão aquele sítio, tinha apartamento, o apartamento deles era lindo, eu lembro até hoje, eu era pequena. E daí eu assim, eu quero fazer faculdade de advocacia. Eu não sabia que era faculdade de direito, mas eu quero ser advogada, quero fazer faculdade de advocacia. Por quê? Porque eu queria ter bens, queria ser rica. Doce engano, né, gente? Mas enfim. Não que eu esteja reclamando, não posso reclamar. Mas pra rica, né? Quem sabe quando aí eu for ministra do STF. Nesse momento ali eu queria ser advogada por isso. Depois, como eu falei no primeiro vídeo, aconteceram diversas situações, inclusive dentro do meu âmbito familiar, que me fizeram ver injustiças. E a partir do momento que eu tomei consciência dessas injustiças, eu resolvi ser advogada por um bem maior, para ajudar as pessoas, para proteger as pessoas. E quando a gente tem essa questão de proteger pessoas, a gente parece que está falando uma coisa de fazer por ser bom, bom de espírito, de alma, enfim, de bom caráter. Mas, a gente passou 5 anos numa faculdade, alguns mais, outros um pouco menos. No meu caso, pós-graduação, muitos cursos. Nossa, toda semana eu faço um curso novo. Hoje eu ainda fiz curso. Lives, agora já tá na área das lives, né? Muito estudo no YouTube, com esses vídeos do YouTube que hoje você tá usando pra me ver. Nossa, já vi tantos. Livros, nossa, eu tenho meta de pelo menos 3 livros no mês e não são livros pequenos. Muitas vezes a gente abre mão da nossa família, inclusive, de estar com a nossa família ou estar com a nossa família pensando em problemas, em trabalho e tudo mais. E de agora eu pergunto pra você, por que isso tudo tem que ser de graça? Por que a gente tem na nossa cabeça que ajudar os outros, que gerar impacto positivo na vida dos outros com a nossa profissão tem que ser de graça? Tanto que, assim, existem diversas piadas com advogados, né? Inclusive, uma falando que advogada... Diogo Portugal, acho que foi... Sei lá, eu tenho que confessar que eu ri muito da piada porque teve uma certa lógica. Mas acho que falava que o advogado é tipo um sanguessuga, tanto que por isso que é a OAB, né? Porque tem todos os tipos sanguíneos, tipo sangue A, sangue O, A e sangue B. E sangue A, B, né? Enfim, então tem suas lógicas, as piadas, claro. Mas por que o advogado é sanguessuga por cobrar um valor pelo serviço dele? Um serviço que deu muito trabalho para chegar naquele momento, para ter aquele potencial. E por que a gente tem que fazer de graça? Muitas vezes eu tenho amigos médicos, já cansei de, tô com não sei o que, minha amiga Camila. Oi, Camila, vou mandar esse vídeo pra ela. Ela fala, Mel, faz isso e aquilo. Cara, eu já falei, Camila, eu pago a consulta. Não precisa dar de graça os teus ensinamentos que tu estudou, que tu passa todo dia atendendo gente no posto de saúde, nem no posto de saúde, na clínica que ela atende, todos os dias e vai adquirindo conhecimento. Eu não preciso de graça. Me passa que eu pago. Mas ela é minha amiga. Tu vai num outro médico, tu fala assim, olha, não, eu vim só tirar uma dúvida do que eu tô sentindo, do que tá acontecendo na minha vida, mas daí eu vou te pagar só se der resultado? Ou vou te pagar... Eu não, Deus te pague. Então, por que com o advogado acontece isso?
E ok, o médico é um problema de saúde, então às vezes a gente tem que pagar um médico para resolver a questão de saúde e conseguir viver. Mas o advogado, assim como o psicólogo e o psiquiatra, é uma questão de saúde emocional. É, o advogado, ele é aquele que ele vai ser o teu melhor amigo e seja o melhor amigo do teu cliente. Não para apoiar 100% o cliente, passar a mão na cabeça, mas inclusive falando dos momentos errados dele, falando o que está fazendo errado. Isso é muito importante, porque muitas vezes a consequência do que ele faz cai pra gente. Até esses dias eu recebi um cliente no escritório e ele falou assim: ah, tal pessoa que me mandou aqui, que é uma cliente minha. E daí ele assim, ela falou que se eu tiver errado, tu vai me falar na cara. Eu assim, ah, pois é. Uma semana antes, eu tinha falado pra minha cliente que ela tinha que parar de postar foto em restaurantezinho, em baladinha, porque a gente sabe que as baladas estão acontecendo, né? Fumando narguile. E assim, ó, eu entendo que ela não quer que o filho tenha contato com o pai. Mas daí ela pega, ela sabe que tem que ela deixa, ok, ela não impede. Mas adianta ela ficar remoendo aquilo que ela não quer e que ela fala que ele não tem cuidado com o filho, sendo que ela mesma estava tendo as mesmas atitudes e no meio de uma pandemia, embaladinha e tudo mais? Obviamente, eu fui lá, eu corrigi ela, eu dei nos dedos, eu ainda falei, cara, não pode falar que teu ex não tá dando prioridade pro filho de vocês, se tu também tá saindo e no meio de uma pandemia. E tá lá, tá fumando narguile, que corre o risco de passar coronavírus de um pro outro. Então, isso, a gente tem que ser melhor amigo do cliente, a gente tem que impactar a vida do cliente, mas não quer dizer de graça. Isso é que a gente tem muito. Parece que é feio ser advogado, parece que é feio cobrar. E daí eu pergunto, pô, diferente do médico, claro, a gente arruma nossos próprios problemas de saúde, às vezes não se cuidando, às vezes bebendo demais, fumando e tudo mais. Ok. Mas na advocacia, também foi o cliente que arrumou os seus problemas. E ele não vê isso, que ele arrumou os problemas dele, e é como se o advogado fosse culpado por cobrar o valor adequado para defender e resolver o problema dele ou amenizar. Então, impacto positivo não pode ser de graça. Agora, depois dessa pequena introdução, eu vou passar pro roteiro que eu fiz para falar disso. Por isso que eu sempre tenho que seguir o roteiro, senão eu falo demais. Enfim, quando eu me formei, eu tinha um tio. O roteiro é para provar que o impacto positivo não pode ser de graça, tá? Se você ainda não tá convencido com tudo que eu já falei. Mas enfim, eu tinha um tio no início da faculdade que ele me indicava para todos os amigos e parentes. E para todo mundo, aquela criaturinha falava que eu não ia cobrar. Daí só, cliente que não ia me pagar, tive vários. Muitos que eu consegui dispensar. Eu assim, meu Deus. Então, meu tio não tem muita noção desse negócio de não vai cobrar. Tenho que cobrar, não tem como, tudo mais. Mas ele falava pra todo mundo que eu não ia cobrar. Olha, ele encontrava uma pessoa na rua, nem conhecia direito. Não, tu pode ir lá na minha sobrinha que ela não vai te cobrar. E não dava. Claro, para algumas pessoas fiz sem cobrar e tudo mais. E sempre ele dizia que eu tinha que ganhar experiência. E muitas vezes as pessoas repetem esse discurso, que o advogado novinho, ele tem que fazer as coisas para ganhar experiência. E concordo, tem que fazer para ganhar experiência. Se não fizer, se não começar por algum lugar, não vai ganhar experiência nunca. E sim, eu ganhei experiência. Os que eu fiz e tudo mais, nos que eu fiz mais barato, nos que eu fiz de graça. Mas foi aí que eu aprendi. E foi aí que eu ganhei a minha maior experiência. Inclusive, falei num vídeo sobre honorários, não lembro se foi disponibilizado antes ou depois desse, que eu falei sobre essa questão. Ganhei experiência em não valorizarem meu trabalho. Isso é frustrante para o advogado, não ser valorizado. A pessoa que ela te procura porque tu vai fazer tudo de graça, ela já tá te procurando querendo as coisas de mão beijada, não assumindo essa responsabilidade. A partir do momento que a pessoa pelo menos paga a consulta, paga o processo, paga o advogado, ele sente no bolso, ele sente a necessidade de fazer as coisas andarem e atender a demanda que o advogado pede, porque às vezes a gente pede documentos e o cliente quer a gente entregue ele basicamente de mão beijada. Porque o advogado tem que resolver tudo. Não, tem muitos documentos que o advogado não tem como pegar.
e a pessoa que a gente não cobra, geralmente quer tudo de mão beijada. Isso não é legal. Mas tudo bem. Uma outra experiência que eu tive que comprova isso, que a pessoa quer de mão beijada e não valoriza o nosso trabalho, foi alguns coletivos de mulheres que eu trabalhei. Coletivos que auxiliavam mulheres vítimas de violência. E lá, as mulheres tinham a opção de escolher qual horário que ela preferia ser atendida. Elas iam lá, elas não respeitavam o horário marcado, então ou não apareciam para um atendimento, ou chegavam atrasada, ou não, esse dia não posso, e avisa em cima da hora. Tudo isso, sabe? Não respeitava o trabalho do profissional que estava ali se disponibilizando. Claro que no caso da mulher vítima de violência doméstica tem suas ponderações. Porque às vezes a mulher, ela tá com um horário marcado e ela desiste ou some porque ela não tem coragem de se desvencilhar do relacionamento e ver que aquilo é um início para se desvencilhar. Mas, no geral, a pessoa que não valoriza teu trabalho, e essa pessoa tu não vai impactar nem de graça, nem pagando, é a pessoa que vai atrasar teu trabalho, é a pessoa que não vai valorizar, que vai falar mal. Então, impacto positivo, impactar a vida de uma pessoa não quer dizer de graça. De graça quer dizer que você só vai se incomodar. E muito poucas vezes o trabalho feito de graça foi realmente gratificante para o advogado. Eu digo isso como uma pessoa que fez muito trabalho, não como clientes me procurar e eu ter feito trabalho de graça, mas por eu ter feito trabalhos por coletivos, trabalhos dativos perante convênio com o tribunal. Essas pessoas também poucas vezes respeitaram o horário que foi combinado comigo, poucas vezes trouxeram documentos para eu juntar, poucas vezes trocavam de celular e se lembravam de me avisar, e eu ficava lá que nem uma tonta, tentando identificar a pessoa, mandando carta. Então, nossa, agora pensando em tudo que eu já passei com situações assim, eu vejo que eu tô velha, só tenho essa carinha de novinha. Mas enfim, a pessoa que não valoriza teu trabalho, que não é grata, você se ressente e perde a vontade de atuar, perde o desejo, não tem como falar que não. Então, sim, você tem que gerar impacto positivo nos seus clientes, até para garantir a fidelização desses clientes. Mas esse impacto não quer dizer de graça. Até porque o cliente que ele vem de graça, esperando de graça, ele não vai se impactar. Ele já não está pagando por você, se o processo demorar, ele vai achar um outro advogado que não cobre também e vai sair falando mal de ti. Então, impactar não precisa ser de graça. E também assim, a gente tem responsabilidade por tudo que a gente faz e fala, mesmo sendo de graça. Mas eu só dei uma dica. Mas tu pode estar dando uma dica que tu pode estar prejudicando a outra pessoa e ainda receber aí um processo ético, um processo judicial. Então, se for para receber um processo ético e judicial, pelo menos cobra. Não para ajudar a pessoa ainda se ferrar depois, né? Mas enfim, o que eu entendo é que precisamos mudar a nossa mentalidade de cobrar pouco. Você precisa cobrar o que é justo. Muitas vezes, para um advogado cobrar em tal ação 3 mil é justo, para outro não é. É cobrar 10. E isso vai, como eu já falei em outros vídeos, do nível de profissionalismo do advogado, de estudos, de... Gente, convenhamos, né? Eu vou cobrar 10 mil no processo, sei lá, um juiz que foi um juiz que foi ministro do STJ, do STF, eles vão cobrar, sei lá, 1000 vezes mais do que eu. Então, é esse respaldo baseado na condição do advogado perante os seus pares, perante a sociedade, a questão do estudo do advogado, isso tudo leva em consideração quanto se cobrar e quanto não se cobrar. Inclusive, impactar. Tanto que, assim, olha, eu posso impactar uma pessoa que vai me pagar 3 mil, vai me pagar 10 mil. Eu vou impactar provavelmente da mesma forma, porque eu vou entregar um serviço muito bom para os dois, claro, cada um nas suas proporções e devido ao seu caso, mas eu vou impactar porque essa pessoa vai estar pagando, vai estar valorizando o serviço e vai pensar assim, nossa, ela está entregando muito mais do que eu paguei, basicamente. Isso vai fazer a pessoa continuar comigo no futuro. Impactar de graça, não. Então, para começar, não há impacto quando é de graça.
tenho clientes que, tem uma em específico, que R$5.000 faz uns 5 anos que ela me deve. Agora que ela vai começar a me pagar, porque ela passou por muitos problemas na vida dela, muitos problemas. Muitos deles criados por ela mesma. Inclusive a ação em si que eu entrei, para ela foi criada por ela mesma. Ela não precisaria aquilo, era só um diálogo e tudo mais. Impactei a vida dela? Impactei, ajudei, mas eu nunca me senti valorizada e nunca me senti feliz com aquele processo. E agora, depois de 5 anos, ela resolveu que vai me pagar. Quando eu fui lá cobrar de novo e falei assim, olha, infelizmente, se não tiver como pagar, tem um contrato, na verdade não tava dando, vai dar 5 anos, só pra constar, né? E tem um contrato, vou ter que executar esse contrato. Daí, não, então vou dar um jeito de pagar. E tá aí, né? Então, gente, impactar a vida dos outros não acontece de graça. Porque a gente não se sente valorizado, porque o outro não valoriza o quanto a gente merece. Então, sim, eu cobro o valor que eu mereço, faço parcelado da forma que ficar bom pra mim, que ficar pro cliente. Não sou daquelas pessoas que a mulher tá lá desempregada, não tem onde morar, com 3 filhos e vou cobrar R$5.000 dividido em 4 prestações. Não, vou cobrar mais parceladinho e tudo mais, mas de um jeito que fique fácil pra mim, de um jeito que fique fácil pro cliente, e eu vou sempre tentar impactar ele. E quando eu digo impactar, o que é? É realmente mudar a vida dele. Fazer de um jeito que o meu serviço vá fazer diferença na vida dele. E como eu faço isso? Mesmo, na prática, sem falar a palavra impactar. Eu faço entregando um trabalho ético, entregando muito mais do que o cliente espera, prestando um bom pós-venda, porque tem muito advogado que é bom em vender, mas não é bom em dar auxílio para o cliente pós-contrato. Sempre eu estou informando o cliente sobre o processo, paro para conversar com o cliente, ouvindo com paciência, com uma escutativa. Eventualmente, sim, eu respondo no final de semana meu cliente, porque às vezes o cliente não vai aguentar a segunda com aquela agonia. Tô sempre atenta nas redes sociais do cliente, tô dando parabéns, tô dando os pêsames. Então, eu impacto o meu cliente sendo presente, não mentindo para ele, não criando falsas esperanças de um êxito. E ele sabe que eu vou estar cobrando meu valor, mas eu vou estar trabalhando pelo meu valor. E realmente vem aí que ele vê investimento. Não é só porque eu coloco a palavra investimento, que já é mais bonito, já dá um gatilho na pessoa, mas não é só porque eu coloco a palavra investimento que eu vou estar impactando a vida daquela pessoa de uma forma positiva e vou estar recebendo o que eu mereço. Então, se você trata o seu trabalho como um investimento para a pessoa, então faça ser um investimento para a pessoa. Entregue um produto de qualidade, um serviço de qualidade, e assim você vai estar impactando a pessoa e recebendo por impactar. E isso é o justo. Sempre lembre, impactar com bom trabalho não é impactar gratuitamente, não é achar que eu vou trabalhar de graça e vou ter mais cliente, porque é muito natural do ser humano querer aquele serviço, aquela coisa que é muito mais cara, que ele demonstre poder, principalmente no direito das famílias. Então não pense que eu vou fazer de graça, vai ser melhor. E também não pense porque, sou jovem advogado, não vou cobrar menos, enfim, qualquer outra coisa. Você é tão merecedor, você passou numa faculdade, 5 anos, passou numa prova da OAB, foi muito competente. Claro, às vezes falta um segmento, uma inspiração, porque a gente sai da faculdade, muita coisa não aprende. E por isso que serve a mentoria. Então, se você não faz mentoria ainda comigo, vem fazer mentoria comigo. Mas saiba que você pode cobrar sim, o mínimo da tabela e, além disso, tudo mais o que você achar necessário. Inclusive, diligências, não é porque você fez um preço no processo que você não pode cobrar algumas diligências extras, tudo bem cabível no contrato, bem acertado entre as partes, mas enfim, então cobre, se valorize, sinta que o seu trabalho faz a diferença, porque assim você vai estar impactando e fazendo melhor para a vida do seu cliente. E por hoje é isso. Creio que meus contatos estão aqui embaixo na descrição. Se quiser uma dúvida, quiser falar sobre a mentoria, pode mandar um e-mail e entrar em contato comigo, tá bom? Tchau, galera!